Live, ok? Bem-vindo a todos. Uma ótima live, tá bom, pessoal? Como eu já disse, meu nome é David, PCA de Ciências da Natureza e Matemática do Defano. Vamos começar com a disciplina de Biologia, no qual as professoras Bruna e Ferrares vão explicar a questão da patologia da infecção do vírus. Depois a gente vai dar continuidade na disciplina de Química com o Gilson, o diretor Gilson e a Karine, professora. Após isso, virão os professores de Física, Cíntia e Marcelo dos Anjos, explicar a questão dos respiradores mecânicos aí, que foram muito utilizados durante essa pandemia, para finalizar novos professores de matemática para explicar a questão da curva exponencial. O que seria essa curva exponencial, né? E os professores sou eu, David, né? O Derivaldo, o Marcelo Dugan e o Ivan. Ok, pessoal? Todos bem-vindos e ótima live para vocês aí. Bruna, passo a palavra para você. Ok, David. Bom dia a todos. Eu sou a professora Bruna de Biologia. E como o David falou, juntamente com a professora Rosângela Ferrares, nós vamos estar falando aí sobre a patologia do Covid-19. Eu vou iniciar o compartilhamento de tela. Vocês estão vendo agora o slide? Sim. Ok. Então, o Covid-19, ele é um vírus que pertence a um grande grupo de vírus responsáveis por causar infecções respiratórias. E ele tem uma estrutura bem comum aos demais vírus, né? Então, ele tem um núcleo com material genético, que no caso aí é um RNA, um ácido nucleico. E esse material genético, ele está rodeado aí por um envelope, que é formado aí por lipídios, né, um envelope lipídico, e nesse envelope ele vai ter aí espículas proteicas ou proteínas. Então, a gente consegue ver aí nessa imagem, está identificado como glicoproteínas, que são essas estruturas semelhantes a ventosas ou feijõezinhos verdes. Essas estruturas que são responsáveis por conectar o vírus às células humanas. Então, como é o novo coronavírus e como ele se reproduz? Essas proteínas que estão aí no envelope do vírus, tem uma específica que a gente identifica como sendo proteína S. Essa proteína S é que é responsável por encaixar o vírus nos receptores de membrana presente nas células do corpo humano, especificamente nas células do sistema respiratório superior. Então, quando a gente inala ou ingere esse vírus, ele vai ali começar a atacar as células do fundo da garganta e do fundo do nariz. Então, seus receptores se ligam aos receptores da célula humana. Dessa forma, o vírus ele consegue acoplar a célula e introduzir o seu material genético, ou seja, o RNA dentro da célula. A célula, por sua vez, ela entende que esse RNA do vírus é o seu próprio RNA, e ela cria milhões de cópias desse vírus, a partir das quais produz aí proteínas virais. É como se o vírus, ele escravizasse essa célula e obrigasse ela a trabalhar para ele. Então, ela vai fazer várias e várias cópias. É interessante que um coronavírus, quando infecta uma célula humana, essa uma única célula pode fazer até 100 mil cópias desse vírus. Vai chegar um ponto, então, que essa célula vai estar tão cheia de vírus lá dentro que ela não vai mais comportar e vai acabar se rompendo ou explodindo. Esses novos coronavírus que foram produzidos vão ser lançados e vai começar a infectar as células que estão ali na redondeza, próximos dela. Então, uma infecção que começou
no sistema respiratório superior, lá na garganta e no nariz, ela vai passar a tomar conta de todo o pulmão e vai infectar todo o pulmão. É interessante que essa doença do coronavírus, ela é uma doença infecciosa, que a gente sabe que é causada pelo Covid-19, e é um vírus recém-descoberto. Já existe vários outros coronavírus, mas esse Covid-19, ele é mais recente. E as pessoas que adoecem em decorrência do Covid, elas podem apresentar sintomas leves, sintomas moderados, e muitas vezes elas se recuperam até mesmo sem nenhum tipo de tratamento especial. Só que nós não temos como prever qual vai ser o tipo de reação que vai acontecer dentro do nosso organismo. Se nós vamos ter ter sintomas leves, moderados, ou até mesmo não apresentar nenhum tipo de sintoma, ou se a gente vai precisar de uma internação, de um tratamento mais intenso. Então, como a gente não tem como prever esses fatores, é que se dá a importância da gente fazer a prevenção, tanto para proteger não só ao nosso organismo, ao nosso corpo, como também para proteger as pessoas que estão à nossa volta. Agora eu vou passar a palavra para a professora Rosângela, e ela vai falar um pouco mais sobre as reações que acontecem no organismo a partir do momento que ele é infectado pelo Covid-19. Rô, pode falar. Tá. Bom dia, pessoal. Eu sou professora de biologia, né? Como a Bruna estava falando, eu vou falar um pouco dos sinais e sintomas, né? Os sintomas mais comuns, o que são? Aí nós vamos falar do vírus, que ele é transmitido principalmente por meio de gotículas geradas, né? Quando uma pessoa infectada tosse, ou ela espirra, ou no contato. Por isso, a necessidade de nós usarmos a máscara e estar sempre lavando as mãos, né? Você pode estar infectado quando alguém próximo está com o Covid. Tem pessoas que são assintomáticas, você nem percebe, e você conversa e mais tarde você acaba pegando. Esse vírus, ele demora, os sinais e sintomas demoram de 1 a 12 dias. Por isso, às vezes, você tem um contato hoje e você não tem nada, mas daqui 12, 10, 7 dias começa a aparecer alguns sintomas. Alguns sinais e sintomas, eu vou falar para vocês bem rapidinho, tá? Porque já está adiantada a nossa hora, né? Os sinais mais comuns são coriza, tosse e dor de garganta. E os casos mais graves são a febre alta, né, que é a temperatura, a pneumonia e a insuficiência respiratória. Esses sintomas, além do mais, tem outros que ainda estão aparecendo, que o pessoal está pesquisando, e muita gente que está aparecendo com o Covid, que é a cefaleia, a perda do olfato, diarreia, dor no corpo inteiro. Esse vírus, ele invade, como a Bruna já explicou, ele invade a célula, né, e vai se multiplicando. E uma das principais partes que ele contamina são os pulmões. Por quê? Ele vai nos alvéolos. Os alvéolos, eles formam micro. Ele vai se produzindo tão rapidamente, porque ele filtra na célula, que é mais fácil, por isso que dá mais no pulmão. Porque ele consegue se penetrar mais facilmente. Isso, ele cria micro... Tô. Vocês estão me ouvindo? Sim, Rô, estamos. Então, eles criam micro trombos, sabe? Como se fosse uma trombose. Então, por isso que eles falam assim, o vidro fosco, porque isso é tudo microtrombos, certo? As células infectadas, como a Bruna explicou, elas liberam, né, substâncias inflamatórias, o qual essas mensageiras são as citocinas, que são cruciais. O que elas fazem? Elas começam a tentar defender o organismo, e com isso começa a dar o quê? A temperatura alta, né, e começa a dar sinais que você está com algum problema. Só que o coronavírus, muita gente não tem nenhum sintoma, tá? Não tem sintoma e fica assintomático. Então, assim, os casos que são mais graves é o que acabam indo para o hospital. E muita gente acaba nem indo para o hospital e nem sabe que está com coronavírus. Eles afetam o pulmão, o coração, o cérebro, né? E por isso que eu falei da trombose. E os remédios ainda é bem certo, porque nós não temos ainda remédio. A nossa única salvação, que talvez tenha só o ano que vem, né, é a vacina. Os remédios, eles testam, porque como é um vírus novo, ninguém tem a fórmula mágica, né, esse remédio vai. Então, eles vão testando. Se vocês forem ver, eles testaram a cloroquina no hospital, estão testando agora um remédio que era de matar piolho,
estão testando um remédio que era para vermes. Então, tudo que eles falam, assim, estão testando, por ser uma patologia nova, né, gente? Um vírus novo. E o que mais? E ele afeta a maioria, tudo que tem músculo. Tá? O coronavírus, ele vai. No pulmão, ele é o caso mais perigoso, né? Que que começa de uma pequena interação, às vezes precisa de só um aparelho, só um catéter, um ou dois, ou precisa de intubação. O coração, ele afeta o músculo do miocárdio. Esse é o problema. E cérebro também, apesar de cérebro, eles ainda não estão muito assim, não tem muitos estudos por ele ser novo, mas já tem pessoas que tiveram coronavírus e ficam com algumas sequelas cerebrais. Durante uns 4, 5 meses não consegue lembrar o que aconteceu, não consegue ter um médico, o nosso amigo, que ele não sabe nem que ele é médico ainda, está tentando fazer toda uma fisioterapia, todo um processo, para ver se ele consegue. Acho que é isso, né, gente? Mais alguma coisa? Não, Rô, então eu agradeço, vou interromper o compartilhamento de tela para a gente poder prosseguir, tá bom? Gente, obrigado, Bruna. Eu que agradeço, Rô. Pessoal, gostaria de parabenizar a Bruna e a Ferrarese aí pela excelente explanação aí na live. Agora eu vou passar a palavra para a disciplina de Química, que será explicada pela Karine, que é professora de Química, e pelo diretor Gilson, ok? Só vou falar uma coisa, David. Oi. Infelizmente não dá para a gente falar muito, porque é pouco tempo, mas senão tinha muita coisa para a gente explicar. Mas é só um catadinho, tá? Não, sim. Ficou excelente, viu, Ferrarese? Muito claro. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora, pessoal, para a apresentação de Química. Calma aí. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Não. Ainda não. Travou aqui. Eu não estou conseguindo compartilhar daqui, não. Espera aí, pessoal. Vou tentar compartilhar de novo, hein? Vocês estão me ouvindo? Sim. Vou compartilhar aqui, viu? Ouvindo sim, só a tela que não. Aquela hora entrou certinho. Isso, agora entrou. Estão vendo agora, né? Sim. Sim. Agora sim. Passo a palavra, então, para a Karine e o Gil. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim, Gilson. Então, você vai fazer os slides por aí? Isso, eu vou passando por aqui, Justo. Tá, tudo bem. Então pode passar o slide. Pode começar. Bom dia, pessoal. Eu resolvi fazer uma participação junto, porque eu sendo da área de Química, eu também já fui professor há tempo, então eu resolvi ajudar e dar minha colaboração nesse processo também. Então é o seguinte, a primeira coisa para a gente começar aqui, falando da parte de Química, a Karine colocou algumas especificações sobre a questão das habilidades que estão sendo exigidas para essa live, né? Então, a habilidade específica seria relacionar as informações e processos com os contextos de diversas áreas. Claro, identificar dimensões sociais, éticas e estéticas em questões técnicas e científicas.
de identificar as possíveis relações entre os modelos de ligações, né, iônica, covalente e metálica, e as propriedades da substância, temperatura, fusão, ebulição, solubilidade, estabilidade, estado físico, temperatura e pressão. Vai mudar. Então, são essas habilidades que estão sendo desenvolvidas. Partindo do pressuposto que essa é uma live interdisciplinar, é óbvio que a gente tem que falar um pouquinho de novo, resolver falar um pouquinho do vírus, que é parte da biologia. Então, por exemplo, vírus, como o vírus não é um ser vivo, é um parasita que necessita de algo para poder ser reproduzido. Então, assim, ó, Gilson, seu som está ruim, está cortando. Então, mas eu não tenho como fazer aqui. Está ouvindo ou não? Está ouvindo agora? Estamos, mas os alunos estão falando que está cortando também. Mas eu não tenho o que fazer aqui. Eu estou usando o microfone do celular. Entendeu? Está ouvindo? Estamos. Sim. Mas tem hora que corta. Então, mas aí eu não sei. Eu não sei como resolver esse problema aqui, não. Vamos lá, vamos devagar, então. Continue. Então, vamos lá. Então, o vírus, sendo essa disciplina, como eu disse, ela é interdisciplinar, então eu vou falar um pouquinho do vírus, porque o que nos interessa é como matar o vírus, certo? Como é que você vai eliminar o vírus nesse momento, já que não existe um medicamento para tal. Então, assim, o vírus é extremamente pequeno, né? Pela medida que 0,2 é micros, é questão de micros. Se você comparasse com fio de cabelo, seria muito menor que isso. Vírus, ele é um parasita, ele necessita de um ser vivo para poder se reproduzir, e a capa dele, normalmente, é uma capa lipoproteica, ou seja, ele é de gordura. Então, quem é que dissolve gordura para nós? O sabão, né? Então, sabões e detergentes são responsáveis por isso. Muda um pouco a tela aí. David? Tá. Aqui tem um exemplo que eu peguei uma imagem e coloquei. Vocês fazem ver o tamanho de uma célula, ver o tamanho esse em círculo vermelho, que é o tamanho do vírus dentro de uma célula, para ver o tamanho que ele é, tão pequenininho que ele é. Então, uma quantidade enorme dentro da célula que vai fazer a explosão, como a Bruna comentou, e vai reproduzir. Ele, na realidade, ele é só uma capa proteica, e gordura, né, lipídica proteica. Então, esse lipídio, essa gordura, ela é, como eu disse, ela é dissolvida por detergentes e sabões, e aí é a parte que entra a química, onde a química vai entrar diretamente com a parte do que interessa em relação ao vírus. Tenta mudar um pouco a tela para ver, eu vou passar para a Karine. Vamos lá. Vírus e sabão. A Karine entra aqui agora falando um pouquinho sobre o vírus, o sabão, o efeito do sabão e o álcool como um produto também para matar o vírus. Ok? Parte dela. Bom dia a todos. Sou a professora Karine de Química. Então, como as professoras de Biologia já comentaram, o Gilson também falou, nós vamos falar de como, então, podemos quimicamente, né, falar das substâncias que vão interagir com o vírus, matando este vírus. Então, inicialmente, a gente tem aí a questão do uso do sabão, né, de qual a importância do uso do sabão para que a gente elimine o vírus. Então, a gente precisa entender que esse vírus, ele tem uma partícula, né, uma película externa, e essa película nada mais é do que gordura. A professora Bruna já mencionou que é os lipídios. Então, para que a gente consiga quebrar esse lipídio, para que a gente consiga entrar dentro da célula, então precisamos utilizar algumas substâncias, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da química. Então, a gente precisa entender, primeiramente, que somente lavar as mãos com água não é possível remover o vírus. Por quê? Porque entramos dentro de uma propriedade, né? A água, ela é classificada como uma substância polar. O que é isso? Para que haja interação entre o hidrogênio e o oxigênio, que são elementos químicos que formam a água, por conta aí da questão de eletronegatividade entre eles interagem entre si. Então, a água, ela é considerada uma substância polar. E o vírus, ele tem essa camada de gordura, e a gordura é considerada uma molécula apolar. Dentro da química, nós temos uma propriedade chamada de solubilidade. Solubilidade nada mais é do que algo para se dissolver em uma outra substância. A gente costuma dizer que, dentro da solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Então, se eu tenho uma substância polar,
ela vai se dissolver com uma substância polar também. No caso da gordura, a gordura é apolar. Ela não vai se dissolver com a água que é polar. Então, por conta disso, não adianta só lavar a mão com água, porque a gente não vai conseguir eliminar o vírus das nossas mãos. Tudo bem? Então, por isso se faz necessidade de se usar uma substância. No caso, agora a gente está falando um pouquinho sobre o sabão, tá bom? Por conta da questão dessa solubilidade, de a gente não conseguir dissolvê-la, né, a água e a gordura, nós vamos utilizar, então, o sabão ou detergente, que nós chamamos de substâncias, né, tensoativas, que elas vão fazer o papel de fazer essa higienização, então, do vírus da nossa mão. Os detergentes, eles possuem uma propriedade e eles conseguem, então, a gordura é uma molécula muito grande. Então, o detergente, ele consegue fazer com que essa molécula se torne moléculas menores e assim ele consegue, então, fazer a limpeza dessa gordura, tá bem? David, se você puder passar. Bom, aí nós temos a questão de compreender e dar importância aí à questão da água, né? A água também tem uma outra propriedade que também impede um pouquinho que essas substâncias interajam com ela. Essa propriedade se chama tensão superficial. Por que se forma essa tensão superficial? A água ela é composta de oxigênio e hidrogênio. Na outra tela mesmo, David. Essa aqui, né? Não, a outra. O quadradinho. Isso. Essa? Tá. Isso. A tensão superficial da água se forma porque a água é formada por oxigênio e hidrogênio. Então, a água ela possui 2 hidrogênios. Esses hidrogênios vão se interagir com os outros hidrogênios de outra molécula de água. E assim sucessivamente. Essa interação entre os hidrogênios, nós chamamos de ligação de hidrogênio, é uma ligação muito forte. E ela faz com que essa ligação crie sobre a superfície da água uma tensão. E é muito difícil você quebrar essa ligação. Então, você precisa agir aí com uma substância para você quebrar essa tensão superficial da água. Tá bem? Por conta do quê? Nós estamos ligando hidrogênio com hidrogênio. Então, nós formamos essas ligações, essas interações acontecem. Então, veja lá, se eu tenho hidrogênio ligado com hidrogênio, a força que eles vão fazer, então, a gente tem uma força para o lado e uma força para baixo. Então, essa junção de forças impede que a gente consiga quebrar, então, essa superfície da água. Para isso, então, se faz necessário a gente interagir a água com uma substância, que no caso seria o detergente ou o sabão. Tá bem? Pode passar. Isso. Aí nós temos, então, uma molécula. A gente tem uma molécula aí desenhadinha, bem grosseiramente, vocês estão vendo aí um caminho e uma bolinha na superfície. Qual que é a função, então, do detergente ou do sabão? Se vocês perceberem a estrutura da molécula do detergente, vocês veem aí uma parte dessa molécula, ela é apolar. E a outra parte, ela é polar. Então, o que acontece? O detergente ele tem a propriedade de grudar na gordura e, ao mesmo tempo, fazer uma associação com a água. Então, eu consigo remover a gordura juntamente com a água. Então, não adianta só lavar a mão com um sabão ou detergente. Eu preciso da água para que eu possa eliminar esse vírus, então, da superfície das mãos. Tudo bem? Então, só para a gente reforçar. A propriedade de solubilidade, ela dissolve semelhantes. Então, polar junto com polar e apolar junto com apolar. Então, a água é uma substância polar. Ela possui polos, ela tem diferença de eletronegatividade. Já a gordura, não. Essa diferença de eletronegatividade é nula. E aí eu não consigo dissolver a gordura com a água. E aí eu preciso entrar, então, com o sabão e o detergente. Que o detergente, na verdade, ele tem as duas funções. E aí eu vou conseguir, então, quebrar este vírus. Tudo bem? Pode passar. Aí a gente resolveu falar rapidamente e dar um exemplo da reação de saponificação,
para que vocês percebam que é possível fazer sabão dentro de casa, tá? Então, é simples o processo, né? A gente só precisa ter o cuidado de manusear a soda cáustica, né? Porque ela elimina vapores e ela é corrosiva, então ela queima a pele. Mas eu posso, a partir do óleo usado da fritura que a gente usa em casa, juntar com soda cáustica, obrigatoriamente essa reação ela vai formar sabão e glicerina. Então, o sabão que a gente usa e costuma dizer que é o sabão caseiro. Então, a gente consegue produzir sabão a partir da gordura. Então, veja como isso é interessante observar, né? Eu vou usar o sabão para lavar as mãos, para eliminar a gordura e eliminar o vírus, mas ele é feito de sabão. Então, existe uma reação ali que o torna, né, uma substância que vai nos ajudar a combater o coronavírus. Pode passar. Aí a importância do álcool, né? Muito se fala da questão do álcool. Na verdade, a gente tem uma eficácia muito grande da água e sabão, mas na ausência da impossibilidade de lavar as mãos com água e sabão, eu faço então o uso do álcool. E aí eu vou explicar um pouquinho por que que nós falamos tanto do álcool 70, né? David, se puder passar. Então, essa é uma atividade que já foi postada na plataforma, eu aproveitei para explicar um pouquinho. Então, como já foi dito pelas pros de biologia, o vírus ele é composto aí de uma membrana, né, que são os lipídios. E aí, qual é a função do álcool? O álcool precisa entrar dentro desse vírus para matar o núcleo do DNA dele, como as pros já mencionaram, tá bom? Pode passar. Já estamos encerrando. Por que, então, não podemos usar o álcool 90, o álcool 45 e somente o álcool 70? Porque o álcool 90 é uma substância muito volátil, ele evapora rapidamente para o ambiente e ele não conseguiria entrar dentro do vírus para matar o vírus, então ele seria ineficaz para utilizarmos. E já o 45, ele tem uma quantidade muito elevada de água, e aí ele também não conseguiria matar o vírus, porque ele tem muito mais água do que o álcool, tá bom? Então, o ideal seria o 70, por quê? Para que ele entre dentro do vírus, ele precisa ter uma quantidade de água, né, para ele poder fazer o caminho, né, para que ele consiga entrar dentro do álcool, do vírus. E aí o álcool, então, entrando dentro desse vírus, ele conseguiria matar, então, o vírus, tudo bem? E aí a diferença de álcool em gel, álcool líquido, é por conta, né, da classificação dele, do estado que ele se encontra, tudo bem? E só para finalizar, a importância, pode passar, do uso das máscaras, né? A Pro colocou um desenho, pode passar. De que, mesmo que a outra pessoa e você estiver usando máscara, isso não impede que a gente contraia o vírus, tá? Mas a probabilidade disso acontecer é bem baixa, tá bom? Porque o alcance desse vírus, ele é muito grande. Porque nós falamos e essas gotículas vão para o ar. Então, essas gotículas percorrem aí um espaço muito grande de contato. Então, nós estamos aí seguindo alguns protocolos, tanto da OMS quanto do Ministério da Saúde, de que nós, qualquer lugar público, precisamos estar utilizando máscaras, né? Pode passar, David. Né? Por conta das distâncias também, a gente precisa se manter em uma distância da outra pessoa para que as gotículas elas não cheguem até a nós, né? E outra questão também da importância do uso das máscaras, que a gente entra na parte da química. O tecido da máscara, ele é formado por uma fibra, né? A gente não consegue ver a olho nu, mas essa fibra, essa trama de tecido, ela é muito pequena, tá? Então, ela consegue inibir que o vírus entre dentro do nosso organismo, né? Ele fica, então, para o lado externo, tá bom? Todos os protocolos adotados são para que a gente consiga se prevenir, para que a gente não tenha aí, né, os efeitos do vírus no nosso organismo. Então, é muito importante lavarmos as mãos,
né, sempre estar se higienizando, se não houver, né, o sabão e água, fazer uso do gel e sempre estar de máscara, tá bom? Obrigada, agradeço a todos. Pessoal, olá. Oi. Gostaria de agradecer aí a participação do nosso diretor Gilson e da professora Karine, excelente apresentação. Agora eu vou passar a palavra para os professores de física, que é a Cíntia e o Marcelo dos Anjos. Ok. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Bom dia a todos. Para ouvir bem? Sim, Cíntia. Estamos ouvindo. Tá bom, obrigada. Oi. Você está vendo minha tela aí? Vocês estão vendo? Sim. Ainda não. Não, Agora sim. Agora sim. Apareceu. Agora não. Agora não. Tá. Agora sim. Bom, pessoal. É que eu estou aceitando os alunos que estão pedindo aqui. Tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos os alunos, de todos os colegas que estão nos apoiando. Eu quero agradecer ao coordenador David, que nos apoiou, que nos orientou como fazer essa apresentação. Então, eu e o professor Marcelo decidimos, né, que ficaria muito interessante falar sobre os respiradores pulmonares, por ele ter sido um grande protagonista diante dessa pandemia. Então, diante de vários fatos, analisamos e decidimos esse tema, tá? Não sou especialista em respiradores pulmonares, quero deixar claro, fizemos a pesquisa, estudamos, para poder passar um conteúdo bom para vocês, tá bom? Então, eu vou começar a falar e depois o professor Marcelo. Então, eu fiz aí um resumo bem simples para vocês entenderem da melhor forma possível. Então, ele foi um recurso realmente protagonista, a utilização de respiração pulmonar artificial por pressão positiva. Então, ele é um equipamento, ele é capaz de garantir as trocas gasosas, preservar o cérebro com aporte contínuo de oxigênio e promover o descanso da musculatura respiratória. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que, diante do quadro de COVID que o paciente ele se encontra, ele pode ter insuficiência respiratória. O seu pulmão não consegue fazer aí a troca de gases, né? A troca aí de oxigênio. Então, quando o pulmão ele não consegue fazer isso, então ele vai tendo vários agravantes à sua saúde. Então, somente um equipamento mecânico para poder aí ajudar esse paciente a fazer a sua respiração, tá bom? Vocês estão conseguindo entender bem? Daí, até por aqui, tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Então, quando esse paciente ele está com esse quadro, né, de infecção, então os pulmões eles ficam comprometidos e ele não consegue respirar, então ele precisa desse tratamento, que na verdade não vai trazer a cura para o coronavírus, na verdade só vai dar uma chance a esse paciente poder respirar, né? Ele vai fazer aí o trabalho do seu pulmão. Então, algumas pessoas podem achar que é vai trazer a cura, vai colocar lá nesse respirador e ele vai ser curado. Não é bem isso. É dar uma chance a esse paciente poder viver, ele poder respirar. E ele é muito caro, esse equipamento, por ser um equipamento de preservação à vida. E ele tem muitos recursos tecnológicos, ele tem muitos softwares, softwares que fala, né?
sofisticados que precisam de pessoas qualificadas para poder fazer esse trabalho, fazer essa manutenção, conduzir esse equipamento para melhor tratamento de cada paciente, porque cada paciente ele precisa de um tratamento talvez diferente, diferenciado. Por isso que é em torno de 15 mil um respirador mecânico, ele é muito caro, por causa de toda essa sofisticação, tá? Então, o que é, então, ventilador pulmonar? Pulmonar, ele é um equipamento capaz de sustentar a vida de um paciente após a insuficiência de órgãos vitais, no caso, o pulmão. Como que ele funciona? Ele funciona como um ventilador. Ele oferece uma ventilação artificial como um suporte temporário, completo ou parcial. Como eu falei para vocês, cada paciente, ele reage de uma maneira diferente, ele precisa de um tratamento diferente. Então, alguns é completo, outro é por algum tempo, outros parciais. Então, há pacientes para os pacientes que não conseguem respirar por vias normais. Deixa eu ver aqui. David, consegue voltar para mim, por favor? Antes? Tá. E o que ele utiliza? Ele utiliza uma fonte de pressão. Então, dentro desse equipamento, ele tem um dispositivo que é a base, a fonte de pressão positiva, para enviar o ar aos pulmões, que é o oxigênio e o ar comprimido. Então, ele precisa desses dois gases. Ao enviá-lo, ele é feito essa troca gasosa, então retira a pressão para que ocorra a expiração. A ventilação artificial, ela pode ser por via nasal, oral ou pelo tubo de traqueotomia. Então, existem essas 3 possibilidades aí, depende do quadro desse paciente, tá? Ele é um tratamento bem invasivo, então esse paciente ele precisa estar sedado, porque também, em alguns casos, pode entrar em conflito. Então, é natural, né, que eu tente respirar. Então, como a reação do meu organismo, eu quero também tentar respirar. Então, para não ter essa disputa com o ventilador mecânico e com o meu próprio sistema, então ele é feita uma sedação para que ele faça ali o trabalho, o equipamento possa fazer esse trabalho sem nenhum impedimento. Aí agora eu vou falar dos 4 ciclos, pode passar. Então, são 4 fases do ciclo respiratório. Então, primeiro é a inspiratória, o ventilador ele vence as propriedades elásticas e a resistência do sistema respiratório, porque, como eu falei, o nosso corpo ele tenta tentar respirar, é normal querermos tentar respirar, do paciente para insuflar os seus pulmões com o volume de ar apropriado para cada caso. Aí depois o ventilador ele interrompe essa fase inspiratória para que então se inicie a fase expiratória, após o término de um marco predeterminado. Como cada pessoa é diferente o seu caso, cada um precisa de um volume, um tempo inspiratório ou fluxo de pressão diferente. Então, é necessário fazer esse ajuste para cada pessoa, porque imagine se ele coloca ali um volume diferente de ar que aquele paciente precisa. Então, ele ou vai ficar com falta de ar, ou vai ficar com muito ar dentro dele. Né? Então, isso pode prejudicar também a saúde. Ao invés de ter um tratamento ali para preservar a vida, pode trazer até a morte desse paciente. Tem que ter muito cuidado. E tem a fase expiratória. Os pulmões eles são esvaziados de forma progressiva. Alguns pacientes demandam tempos expiratórios maiores, enquanto outros tempos mais curtos. Então, é avaliado aí pelo médico qual é o tempo de cada paciente. E temos o disparo, que é a válvula expiratória, ela se fecha e depois se abre. E esse disparo pode ser programado por intervalo de tempo, mudança de pressão ou de fluxo. Então, tudo isso é programado, por isso que ele é mecânico. E ele tem que ter esses dispositivos para que esse tratamento possa ser feito corretamente, tá? Se você faz de forma errada, ao invés de eu estar tratando esse paciente, eu posso trazer sequelas
para a vida toda desse cliente, desse paciente. Então, é muito importante que seja feito o tratamento correto para esse... É dada a oportunidade desse paciente ele respirar, tá bom? E se ele ficar... E se ele depois, o médico, o enfermeiro ali, ele vai perceber que esse paciente não precise mais do respirador mecânico, aí vai tirando aos poucos, vai diminuindo aí o fluxo e vai voltando à respiração normal, tá bom? Agora eu vou passar a parte para o professor Marcelo. Se vocês tiverem umas dúvidas, eu acho que vai ter um tempo, né, David? Não sei, para eles perguntarem. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Bom dia. Vamos lá, então. Principais cuidados. Manuseio por profissionais qualificados. Podem ser médicos e fisioterapeutas com curso específico. Mas o ideal é que seja manuseado por um terapeuta respiratório. São eles que se concentram na respiração dos pacientes. São eles também que acompanham os níveis de oxigênio do paciente. Essa especialização é o que nos ajuda a avaliar qual é o melhor tratamento para o paciente e programar o respirador da melhor forma possível. Geralmente, muito paciente exige a presença de um médico, do enfermeiro e do terapeuta respiratório. Esses 3 especialistas devem trabalhar continuamente juntos. Próxima slide, por favor. Invenções pelo mundo. A pandemia do coronavírus fez com que as unidades de terapia intensiva dos hospitais ficassem sem ventiladores pulmonares suficientes para todos. Paralelamente, cientistas começavam uma corrida contra o tempo para sanar as dificuldades de equipamentos, e essas pesquisas têm salvado muitas vidas. Uma dessas invenções é brasileira, que pode ser produzida em até 2 horas e 15 vezes mais barato, transformando a energia elétrica em mecânica. Próximo slide, por favor. Mas lembrando que esses respiradores alternativos devem ser usados como última opção, pois eles não têm a tecnologia que se adequa e que acompanha o desenvolvimento do paciente. É isso. Obrigado a todos, gente. Valeu. Calma aí, só um instante. Deixa eu desligar o meu áudio. David. Oi. Tem aluno querendo entrar, você pode aceitar? Eu já estou adicionando aqui. Como eu estava compartilhando minha tela, não dá para adicionar, entendeu? Eu avisei. Então, mas pronto, já adicionei. Pessoal, eu gostaria de agradecer a participação do Marcelo dos Anjos e da Cíntia. Ótima explicação, viu? Que, principalmente, essa questão dos respiradores mecânicos foi muito usado nessa pandemia. Espero que todos tenham esclarecido as dúvidas, ou quem conhecia, passou a conhecer. Vou passar a palavra agora para o Ivan, que dará início aí à apresentação de matemática, tá? Derivaldo, Marcelo e eu somos os professores. Bom dia a todos. Já está aparecendo a tela aí, David? Sim. Já. Bom dia, gestão, professores, bom dia, alunos. A contribuição de matemática para a nossa live de hoje é apresentar um modelo de curva da pandemia. Para isso, vamos usar a função exponencial. Vamos definir o que é uma função exponencial, qual que é a sua aplicação em diversas áreas, e vamos mostrar o modelo da curva da pandemia através da função exponencial. Aqui temos a função exponencial, a definição dela. A matemática pode nos ajudar a interpretar os futuros cenários de contágio e crescimento da população infectada, usando como base para esse estudo as funções exponenciais. As funções exponenciais são ferramentas muito importantes devido ao número imenso de aplicação. Algumas aplicações, como
cálculos financeiros, ou seja, bancos, onde você faz um financiamento no banco, onde você paga juros compostos, datação por carbono 14 de minerais e artefatos arqueológicos, crescimento de bactérias e crescimento populacional, entre outras diversas áreas. Agora, vamos apresentar para vocês o que é uma função exponencial. Dugan, é com você. Alô, pessoal. Bom dia para todos. Bom dia aos professores. Eu sou Marcelo Dugan, professor de matemática. Bom, eu vou dizer aqui um pouco da função exponencial. Tá vendo lá? A função exponencial é na forma de uma função real, né, de RR, e uma constante real A. Essa função é chamada de exponencial. A lei de associação pode ser escrita na forma, lá embaixo, lá, ó, f de x é igual a uma base real A elevado a x. Tá vendo lá? Então, quer dizer que esse f de x está em função de x, e pode ver que nós temos uma curva bem acentuada, né? Tá vendo lá, ó? Quer dizer que o quê? Aí não tem um crescimento constante, né? Pode ver que a cada unidade de tempo que tem aí, né, a curva ficando mais acentuada, não é uma reta, tá? Então, vamos ver a próxima imagem lá. Agora, pessoal, no nosso caso agora, o nosso caso é o modelo da pandemia, tá? Um caso simples. Suponhamos que um vírus tenha infectado apenas uma pessoa, ou seja, só existe um contaminado dentro de uma população, e que essa pessoa infectada pode infectar apenas 2 pessoas, sem nenhum tipo de proteção ou contenção dos riscos. Em seguida, cada uma dessas 2 pessoas infectadas pode infectar outras 2, e assim por diante. A função que determinará quantas pessoas estarão infectadas a cada interação será dada por... É o que o Dugan falou, ó, f de x é igual a 2 elevado a x. O 2 seria a nossa base, elevado a um expoente x. Esse expoente é a nossa variável. Dugan, com você. Ok. Pessoal, eu vou dar uma lidinha aqui e dar um explico rapidinho, tá? Então, função exponencial. Considerando que x é o número de interações entre pessoas e f de x, o novo número de infectados, sendo assim, seja o primeiro infectado considerado como a interação 0, pois ele não teve contato com ninguém até este momento. Então, x vai ser igual a 0. Supondo que ele teve contato com 2 pessoas, o que equivale a uma interação completa do contágio. Então, x vai ser igual a 1. Teremos, então, 2 infectados. Se cada um desses 2 infectados tiver em contato com mais 2 pessoas cada um, completando a segunda interação, que é x igual a 2, então teremos 4 infectados. Lembrando que esse é um exercício fictício. Ó, pessoal, por que esse exemplo aí do f de x, que é igual a 2 elevado a x, ele é fictício? Porque ele é um dos modelos matemáticos que se ajusta a esse crescimento exponencial, né? Então, vamos pensar assim, tá? Vamos pensar que nós temos numa cidade uma pessoa que está infectada, tá bom? Então, essa pessoa, ela tem a probabilidade de infectar 2 pessoas, tá? Se eu pôr lá 2 elevado a 0, quer dizer que essa pessoa não teve interação nenhuma, tá? Então, quer dizer que eu vou ter 1 infectado, porque 2 elevado a 0 vai dar 1, não é isso? Então, se essa pessoa que está lá. Quando eu pego 2 e elevo a 1, já teve uma interação. Então, 2 eleva a 1 vai dar 2. Infectou 2 pessoas. Na interação 2, né, você pega 2, eleva a 2, vai dar 4. Por que dá 4? Essas outras 2 que estavam infectadas também vão infectar mais 2 pessoas. Então, fica 4. Quando você pega 2 e eleva a 3, eu vou ter qual? A terceira interação. Se você pegar 2 e eleva a 3, ela vai dar 8. Quer dizer que o quê? Eu tenho lá 4 pessoas, e cada uma pessoa infecta 2, então eu terei 8. Então, nós temos isso, ó, 1 passou para 2, passou para 4 e passou para 8, né? Então, pode ver que está tendo um aumento muito grande na unidade de interações, né? Então, por isso que dá uma curva. A cada
unidade de interações que está tendo, então a curva vai ficando mais acentuada. Então, não é uma curva de uma função de primeiro grau, na qual a taxa ela é constante, né? Essa taxa, ela varia, né? Em cada intervalo de contágios, né? Que vamos ver, tá bom? Só pode passar para a próxima tela. Ok, pessoal, agora vamos ver isso que o Dugan falou em uma tabela. Olha a tabela que o Dugan falou. A interação, ó, ela começa no 0, afeta uma pessoa. Depois ela passa para 1, afeta 2, e assim por diante. No começo, parece que é tranquilo. Olha, primeiro para segundo, para 4. Mas olha o pulo que dá. Ó, do 4 para 10, olha o número de infectados. Passa para 1.024. Após o 10º aqui, por exemplo, no 11º dia, vai para esse número aqui dobra, vai para 2.048. No 12º dia, ele vai dobrar, vai para 4.096. Viu que o crescimento é muito rápido? É por isso que essa curva chama curva exponencial. Agora vamos ver o começo da pandemia. Ó, o gráfico da função exponencial ela é crescente. Ela é caracterizado porque possui um crescimento muito rápido em comparação, por exemplo, com uma função afim, ou seja, a função do primeiro grau. Isso aqui, esse gráfico, ó, quando começou lá no comecinho de janeiro, ele começou a crescer bem devagarzinho, começou a passar os meses, de repente, subiu muito rápido. Percebe? Ó, ele começa devagar, de repente ele dá um salto muito rápido. Por isso que essa função ela é crescente. Agora, a Dugan vai mostrar para vocês um caso. Por exemplo, se você toma medidas ou não toma as medidas. O primeiro caso. Vamos lá, Dugan. Olha lá, pessoal. Então, ó, aqui nós pegamos um exemplo de uma certa região, tá? Então, vamos supor que nós temos 10 mil mortos, né, em um determinado dia, tá bom lá? Partindo do pressuposto de 10 mil mortos de um determinado dia. Então, quer dizer, no início da nossa pesquisa, nós tivemos 10 mil mortos, tá bom? Primeiro caso, não tomando nenhuma medida preventiva para o contágio, ou seja, as pessoas não seguiram as normas, né, dadas pelo Ministério da Saúde, certo? Olha lá. Após 30 dias, que é um mês, supondo um aumento de 15% nos óbitos. Vamos aos cálculos. Ó, pessoal, isso aqui é um exemplo, tá? Supondo que por dia está tendo um aumento de 15%, né? Tá. Só que assim, ó, esse aumento de 15%, ele é em cima do último saldo. Então, pegamos lá, ó, 10 mil, né? 10 mil vezes 15%. Tá vendo lá? Só que esses 15%, eu tenho que pegar 1 mais 15%, tá vendo lá? Que dá 1,15. Por que esse 1,15? Que é 1 inteiro mais 15%, né? Esse 1 inteiro, ele representa o último saldo, né? E eu pego esse 1,15 e elevo a 30, tá vendo lá? 30 lá, ó. Então, fica 10 mil vezes 1,15 elevado a 30. Então, isso significa que, após 30 dias, terão 662.117 óbitos, tá vendo? Então, teve um aumento muito grande aí, né? Vamos lá para o segundo caso, né? Vamos supor que as pessoas não tomaram as medidas, né, determinadas pelo Ministério da Saúde, né? Tá lá. Após 30 dias, um mês, supondo uma redução de 5% nos óbitos, né? Então, veja bem, se as pessoas não tomarem essas medidas, vai ter um aumento de 30%, né? As pessoas começam a se cuidar, tá lá, reduziu para um aumento de 5% nos óbitos, tá vendo? Então, seria a mesma coisa, eu pego lá 10 mil, que é a quantidade inicial, vezes 5%. Como esse 5%, ele é em cima do último saldo, então pego 1 mais 0,5 lá, e deu 1,05, elevado a 30, tá vendo aí? Então, a gente calcula 1,05 elevado a 30 e multiplicamos por 10 mil. Olha lá, nós vamos ter, depois de 30 dias, um total de 43.219 óbitos. Então, veja bem, então teve uma comparação muito grande aí, tá vendo? Que caiu de uma média de 600 mil para 43 mil, mais ou menos, né? Então, se a pessoa se cuidar, então nós temos uma redução desse contágio bem grande, né? Então, é bem significativo, né? Então, olha lá, percebe-se uma gigantesca redução no número de óbitos, né? Então, a exponencial, ela mostra isso, e esse modelo que está aí,
representa bem, né, os gráficos que nós mostramos para vocês. Ok. Ok. Pessoal, agora vamos ver o caso que o Douglas falou. Ó, o primeiro caso, nós vamos chamar ele de A, e o segundo caso, nós vamos chamar ele de B. Vamos colocar isso aqui como se fosse um gráfico. Olha como vai ficar o gráfico. Olha, tá vendo aqui o caso A? É que as pessoas não tomaram medidas. Ó, não tomaram medidas. E aqui o B, eles tomaram as medidas preventivas. Aqui no A, olha o nosso sistema de saúde. É como se fosse uma linha, ó, que seria a parte linear. Se o sistema de saúde do país não tem condições de atender a população, o que vai acontecer? Se as autoridades não tomarem as medidas, por exemplo, suspender a aula, cancelar eventos, cinema, futebol, shopping, bares, etc., shows, evitar aglomerações, o que acontecia com o nosso sistema? Ia explodir. Entendeu? Aqui explode. Mas acontece o seguinte, ó, aqui quando você toma as medidas necessárias, ó, o controle, essa curva ela é achatada. Então, quando essa curva vai achatar, tá vendo esse ponto aqui, ó? Ela tem um nome. Esse nome agora, o Dugan vai explicar para vocês. Alô, pessoal, olha lá, ponto é função exponencial, olha lá, ponto de inflexão. Ponto sobre uma curva na qual a curvatura troca o sinal. A curva muda de ter curvatura côncava para cima, que é positiva, para concavidade para baixo, curvatura negativa, ou vice-versa. Tá vendo esse primeiro gráfico aí, ó, que é o crescimento exponencial, tá vendo aí? Ó? Então, pode ver que a curva, ó, ela é bem acentuada. Então, quer dizer, o que mostra essa curva? Se as pessoas continuarem a não se cuidar, essa curva tende cada vez mais crescer, né? E cada vez mais que cresce aí o número de contágios, mais acentuada ela fica, tá bom? Olhando o gráfico aí do lado direito, aí é um crescimento logístico, tá bom? Então, vamos ver, ó, olha só. Se a gente olhar aí, por exemplo, ela vai crescendo, certo? Só que assim, ela chega em um ponto que ela cresce, só que daí, a partir desse momento, as pessoas começam a se cuidar, não é? A partir desse ponto, as pessoas começam a se cuidar, aí esse gráfico, ele vai se estabilizando, tá vendo ali, ó? Ele vai se estabilizando até chegar ali na capacidade de suporte, né? Ele chega até nesse ponto aí. A partir daí, esse gráfico começa a decrescer. Então, quando ocorre isso, esse gráfico é chamado gráfico de crescimento logístico. E naquele ponto ali, que a partir daquele ponto que esse crescimento começa a estabilizar, ele é chamado de ponto de inflexão, tá bom? Então, quer dizer, até esse ponto de inflexão, nós temos um crescimento exponencial, né? E a partir dele, né, esse contágio, ele se estabiliza, tá bom? Até chegar em um momento que ele decresce, tá bom? Okay. E é isso aí, está bem representado aí, né, gente? Obrigado. Pessoal, aqui é a nossa conclusão do nosso trabalho. E aqui os outros professores já falaram tudo sobre isso aqui, ó, o uso de máscara, o álcool, desinfetante e etc. E para concluir o nosso trabalho, a gente vai chamar o Derivaldo para concluir com as palavras dele. Derivaldo, é com você. Deri? Cadê o nome? É com você, Derivaldo, por favor. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Ó, bom dia, pessoal. Eu sou o professor Derivaldo e eu vou fazer um breve resumo aí. Oi? Continua, Derivaldo. Oi. Finaliza o compartilhamento de tela. Tá. Aí. Pode falar, Deri. Um breve resumo do que foi mostrado para vocês aí. Isso é toda a teoria da exponencial, né? Ainda bem que na nossa pandemia essa exponencial aí não vai funcionar. Veja alguns dados. Ó, no dia 24, a gente tinha 2.247 infectados de março, né? E em 29 de março, esse número quase dobra. Passou para 4.256. Ou seja, é um intervalo aí de 5 dias. Então, a exponencial, ela não está dobrando assim dia a dia, número a número. Ainda bem para a gente.
Se pegarmos aí 28 sequências de 5 dias, em exponencial, nós teríamos aí 266 milhões de brasileiros infectados, ok? E isso seria aí impossível, porque a nossa população brasileira, ela está em torno de 206 milhões. Então, chamamos todas essas observações aí, a gente chama de modelo de exponencial, ok? Para acalmar o povo aí que está observando bem a dobra aí, 1, 2, 4, 8, 16, aqui nós temos aí um limite, ok? Se a gente seguir com os protocolos de segurança, como os colegas tinham falado aí, dias melhores virão para a gente. Tudo bem? Esse é um breve resumo da nossa aí, matemática no Covid. Eu agradeço aí a Deus por estarmos aqui, a participação dos pros de Química, Física, Biologia, Matemática, na live A Ciência do Covid-19. Agradecemos também a equipe gestora, aos pais, aos estudantes e todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem da família Befama. Eu passo a palavra para o coordenador para ele fazer uma possível interação. Ok? Pessoal, interaja, David. Derivaldo, valeu, gato. Pessoal, eu vou finalizar aqui só apresentando os dados reais aqui Vou compartilhar minha tela para vocês poderem ver. Estão enxergando? Sim. Pessoal, para finalizar, isso que o Derivaldo falou, toda essa curva de contágio que ocorreu durante todo esse período pandêmico que vivemos, ele respeita a ideia central de uma função exponencial, porém, não é exatamente uma função exponencial por conta das diversas interferência que temos, das diversas variáveis sobre isso. Uma delas, a principal, é a questão do isolamento social, e com isso ajudou bastante o decrescimento dessa curva de contágio. Mas existem outros fatores, como aglomeração, risco de contágio, idade, entre outros fatores que foi explicado aqui hoje, tá? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui são dados reais do site do governo federal, tá bom? Que é o covid.saude.gov.br. Vocês podem perceber aí, ó, por semana, isso daqui, tá? Isso aqui são os 2 gráficos por semana. Vamos nos atentar ao gráfico da direita. Ó, óbitos de Covid-19 por semana epidemiológica de notificação. Percebam que, no início desse período pandêmico, a acentuação era bem baixa, por conta da quantidade de pessoas infectadas. Conforme esse número de infectados foi aumentando com o passar do tempo, a taxa de infecção aumentou junto. E esse crescimento, ele obedece a uma curva exponencial, que vocês podem perceber aqui, ó, com o passar dos tempos, tá vendo? Até a semana 21 de contágio, percebam que a curva foi totalmente exponencial, ou seja, cada dia havia um maior número de infectados, consequentemente, um maior número de mortos. Vinha a óbito, né? De pessoas que vinham a óbito. Depois dessa semana do dia 21, houve o ponto de inflexão, que foi causado por diversos fatores. Um deles foi o que eu disse, foi a questão do isolamento social, que o Dugan explicou, que no ponto de inflexão, o comportamento da função, ela muda. Ou seja, de crescente, ela passa a decrescente, ou outros casos também. No nosso caso aqui, de crescente, passou-se a decrescente, né? Após a semana 22, percebam que a curva, ela tendeu a se estabilizar, se estabilizou aqui por volta da semana 28 e 29, 30 houve um aumento, pode ser por diversas consequências, né? Mas percebeu-se aqui, de maneira geral, eu estou falando, hein? Na semana 28 e 29, houve a questão que atingimos o topo da curva, a grosso modo dizendo, né? Que é a estabilização nesse momento,
decrescimento aqui, que no caso, na semana 38, que foi na semana passada, atingimos aí a questão de 5.322 óbitos, que é muito, muito e muito ainda. Essa semana 39 aqui está baixa desse jeito, não é porque morreu somente 740 pessoas, é que não finalizamos a contagem, a aferição do número de óbitos essa semana, ainda que fecha somente no sábado, né? Ok? Porque esse gráfico está bem exemplificado a questão do comportamento da função. No caso aí, que mais se aproxima da função. Um crescimento muito gigantesco no início. Aí há o ponto de inflexão que o comportamento se estabiliza, vai crescendo, decaindo, até atingir zero novamente. Ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Gostaria de agradecer do fundo do coração a participação de todos os professores e a participação especial do nosso diretor de escola. Nós, professores da área de Ciências da Natureza e Matemática, decidimos trazer a questão da contextualização da ciência do Covid-19 e vai existir mais 2 lives referente a esse tema gerador, que é a live de códigos e linguagens, e a área de ciências humanas e sociais aplicadas também, ok? Que vamos passar os dias para vocês certinho nos grupos de WhatsApp. Gostaria de agradecer muito a presença de todos, tá bom? Tá bom? Tudo bem. Ok, gente. Obrigado a todos. Tchau, Beijo. gente. Obrigada, Grande abraço. Rebeca. Obrigada, menina. Verônica. Obrigado, Deus, pessoal. Paulinha, Gilson. Tchau, pessoal. Um abraço. Todos os alunos. Parabéns. Obrigado. Tchau. Ô, Deise, Tchau, eu entrei com o nome da minha irmã, tá? Por isso que tá acontecendo ali com Bom. tá bom? Porque não tem computador. Tá Tchau. bom. Tchau, gente. Um abraço. Parabéns. Parabéns a todos. Excelente Parabéns. live. Oi, Ivan. Peludo. Falou, meu campeão. Falou, Caio. Não vai ter nem selfie. Não vai ter